Galera, a terceira temporada de Jujutsu Kaisen finalmente chegou com um especial de 2 episódios e com o início do tão aguardado arco do Jogo do Abate ou Migração à Extinção. Um arco que não chegou a ser tão comentado assim na época do mangá, teve seus altos e baixos ali, né? Mas o Estúdio Mappa sempre tem o dom de adaptar a animação de forma que tudo fique ainda melhor, como ele fez no arco de Shibuya, que já era extremamente popular e ainda assim ele conseguiu elevar ainda mais o nível. Então certamente esse arco como um todo vai ser muito melhor no anime e na verdade já está sendo. Então nesse vídeo vamos conversar sobre tudo que tivemos nesses 2 primeiros episódios, a luta entre Yuji e Yuta, entender por que o Yuta precisou matar o Itadori, a aparição de Naoya Zenin, o grande antagonista dessa terceira temporada e sua batalha contra o Choso e o Itadori e muito mais, tudo isso não antes de você deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os vídeos que vão sair toda semana sobre essa terceira temporada e dessa forma ainda ajudar o canal a continuar expandindo seu domínio até alcançar 1 milhão de feiticeiros. Galera, o primeiro episódio dessa terceira temporada abre com o Itadori enfrentando algumas maldições ao redor de Tóquio. Como a gente sabe, né, o Suguru Geto, no caso o Kenjaku no corpo do Suguru Geto, acabou liberando uma série, dezenas, centenas, milhares de maldições ali pela cidade de Tóquio e restou então para os feiticeiros terem que resolver essa pendência. Então a gente vê uma cena do Itadori enfrentando essas maldições e uma coisa que eu queria chamar a atenção para essa cena de abertura dessa terceira temporada é uma estranha calmaria que a gente vê durante todo esse contexto, durante toda essa cena. Se vocês repararem bem, o Itadori ele parece estranhamente calmo, tendo que lidar com todas aquelas maldições. E eu acho que essa foi uma sacada bem interessante, um detalhe bem interessante, porque quando a gente volta um pouco no tempo, né, a gente lembra de tudo que aconteceu no arco de Shibuya, durante o incidente de Shibuya. Então, depois de tudo que aconteceu, considerando a escalada do problema que foi o incidente de Shibuya, é natural que essas pequenas maldições que tenham restado agora para os feiticeiros terem que lidar, seja na verdade um problema extremamente pequeno. Então, apesar da gente ver o Itadori tendo que lidar com essas maldições, tudo parece, na verdade, muito tranquilo e seguro. Seguindo, vamos para a segunda cena desse episódio, onde vamos para a base do clã Zenin e a revelação do próximo herdeiro do clã. Nisso, temos uma cena ali do Naoya Zenin, do Jinichi Zenin, que é o irmão do Toji Fushiguro, para quem não sabe, e do Ogi Zenin, todos eles 3 juntos, né? No caso, o Ogi sendo o pai das gêmeas Maki e Mai, todos os 3 ali esperando a revelação do testamento de Naobito Zenin, agora que ele acabou indo de base, né? Ele, como a gente sabe, ele acabou indo de base por causa dos eventos do incidente de Shibuya e por isso ele acabou deixando o seu testamento para o próximo herdeiro. Então, olha só, galera, um detalhe que eu queria destacar nessa cena é que reparem como os 3 estão ali naquela cena e apesar deles 3 estarem parados, a gente pode ver como a sombra de cada um deles continua se movendo, né? Obviamente, por causa da luz que estava ali se movendo. Então, a sombra deles naturalmente vai acabar se movendo também. Só que esse foi um detalhe interessante porque, apesar dos 3 eles estarem parados naquele contexto, nas entrelinhas os 3 continuavam se movendo, os 3 continuavam fazendo seu movimento para tentar ali conquistar pelo menos parte da herança do clã Zenin. Então esse foi um detalhe, né? Esse detalhe das sombras acabou contribuindo para a cena, né? Porque apesar deles 3 eles estarem parados ali, eles 3 continuam se movendo nas entrelinhas. Então, obviamente, o Naobito Zenin, sendo o pai do Naoya, acabou deixando a herança para o seu filho, né? Todo o poderio do clã Zenin para o seu filho, obviamente com algumas pequenas limitações e autorizações que ele precisaria ter, né, dos outros membros antigos também, como o Jinichi e o Ogi Zenin. Porém, também é dito nesse testamento que caso algo acontecesse com Satoru Gojo, a herança do clã deveria ir para Megumi Fushiguro. E obviamente, né, que o Naoya não gosta de nada disso e ele toma a decisão de que ele precisaria matar o Megumi. Então por isso que a gente vê ele também participando durante o primeiro e o segundo episódio. Pulamos então para a terceira cena desse primeiro episódio, onde temos o Itadori e o Choso enfrentando o Naoya. O Naoya encontra eles extremamente rápido e não só encontra eles extremamente rápido, mas durante a batalha ele também se mostra um cara extremamente veloz. Então a gente vê parte dessa batalha entre eles, galera, e como o Naoya é um cara extremamente problemático. Não só por ele ser um cara muito poderoso, mas pelas ideias
tortas que ele tem na cabeça dele, né? Porém, logo em seguida, ainda no começo da batalha entre eles, é Yuto Kotsu quem aparece também. Galera, é um monstro aparecendo após o outro pra ferrar com a vida do Itadori, não é verdade? Só que, sobre essa parte do Yuto Kotsu aparecendo nesse primeiro episódio, cara, eu tenho algumas coisas a comentar aqui. Primeiro, que pose ridícula e esquisita é aquela que ele fez quando ele aparece ali no topo do telhado de um prédio, sabe? Quando a gente compara essa cena com o mangá, no mangá fica muito mais natural, fica muito menos esquisito e performático até, sabe? Do que no anime. No anime eles decidiram aumentar e fazer parecer um pouco mais forçada a cena para tentar impactar mais, mas ficou uma cena tão esquisita. Mas enfim, apesar da pose estranha do Yuta, ele pousa e ele faz o seu pouso de super-herói que ficou bem legal, né? Cara, parece que o peso do Yuta é tão absurdo que ele quebra completamente o chão quando ele pousa, quando ele pula de cima do prédio. E depois temos então o Yuta perseguindo o Yuji, né? A batalha entre eles dois começa e a gente vê como o Yuta ele fica surpreso com a velocidade do Yuji, né? Ele até diz que pretendia matar o Yuji logo de cara assim que ele começasse a perseguição, mas ele fica impressionado com a velocidade do Yuji, que não é qualquer coisa também, né? Por outro lado, o Yuji também enaltece o Yuta, falando sobre a sua energia amaldiçoada. Galera, essa foi uma parte muito foda porque o Yuji, ele tava tentando ler o fluxo de energia amaldiçoada, né? E tentar prever parte das técnicas que o Yuta ia usar contra ele, só que o Yuta tem uma quantidade de energia amaldiçoada tão grande que simplesmente se torna impossível ler o fluxo de energia do Yuta, porque é uma energia tão gigante que ele pode usar de literalmente qualquer forma, sabe? Não é como se a energia do Yuta ela vazasse pelo braço, ou pela perna, ou pela espada, e o Yuji, né, o Itadori, ele pudesse prever qualquer coisa. Não, galera. O Yuta, ele simplesmente tem um enxame de energia ao redor dele que torna simplesmente impossível pro Yuji conseguir ler qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo que o Itadori enaltece a energia amaldiçoada do Yuta, o próprio Yuta reconhece a superioridade do Gojo em relação a isso. Ele próprio admite que tem um estoque de energia amaldiçoada ainda maior que a do Gojo, mas o Gojo ele tem a vantagem por possuir os 6 olhos e por isso nunca ficar zerado com relação à energia amaldiçoada. Ou seja, o estoque de energia dele é praticamente impossível de chegar a 0. Então, durante essa batalha, meio que foi um tentando enaltecer o outro, sabe? E foi, obviamente, muito legal de ver o primeiro encontro dos dois protagonistas dessa história, né? O protagonista original da série, que é o Yuto Kotsu, agora conhecendo e já enfrentando e tendo que matar o Itadori. Temos então a aparição da Rika no final dessa batalha e no final do primeiro episódio, prendendo o corpo do Itadori sem dar qualquer chance dele poder escapar, e com isso, a inevitável morte do Itadori, galera. A gente só vê ali um pedacinho da espada do Yuta se levantando, e quando a gente vê o que estava acontecendo, aquela espada já havia sido fincada no peito do Itadori. E dessa forma termina o primeiro episódio com a morte do nosso protagonista. Já no segundo episódio dessa terceira temporada, começamos ele com a batalha entre Naoya e Choso. E essa foi uma batalha interessante, principalmente pelo conflito de ideais entre eles, porque cada um deles acredita ter uma perspectiva diferente em relação ao conceito de família, mais especificamente a relação de irmãos. Então, enquanto o Naoya acredita que irmãos mais velhos que são fracos ou mais fracos que ele podem ser completamente descartados e são literalmente inúteis, o Choso ele já tem uma visão completamente diferente de que irmãos mais velhos precisam servir como exemplo para os mais novos. E com isso temos a batalha entre Choso e Naoya Zenin. Galera, o Choso ele começa levando uma porrada muito grande, galera. Ele começa levando um sacode absurdo do Naoya durante boa parte da batalha, e isso sem entender qual era exatamente a técnica do Naoya. E o mais incrível de tudo, galera, é que no final de tudo, o Choso consegue vencer o Naoya sem sequer entender qual era a técnica do Naoya, sem entender quais eram as habilidades dele. Isso foi o mais incrível, galera. E realmente abaixou um pouco a moral do Naoya, né, coitado? Ele é pra ser um dos principais antagonistas desse arco e ele acabou sendo solado na primeira batalha dele em tela em Jujutsu Kaisen, coitado. Então a gente vê, né, o Choso derrotando o Naoya com a manipulação de sangue. E olha só que interessante, né? O Naoya, apesar de ser extremamente rápido,
Galera, a manipulação de sangue do Choso era tão rápida que parecia um laser passando assim ao redor de tudo no lugar que ele estava, ali naquele túnel, né, que ele estava, cortando absolutamente tudo. E no final das contas, né, ele conseguindo converter a própria energia amaldiçoada em sangue para conseguir aumentar a quantidade de sangue dele e praticamente engolir, ou no caso, fazer o Naoya engolir o sangue dele a ponto de praticamente derrotar o Naoya, né? E consequentemente o Naoya ficando ali com um monte de sangue do Choso dentro do corpo dele, ele acabou tendo aquela reação do corpo dele não aceitando aquele sangue de maldição que é o Choso. Mas apesar do Naoya ele ter sido derrotado, o Yuta aparece ali, né? Cara, com o corpo do Itadori sendo arrastado por ele no maior estilo vilão, sabe? Puxando o corpo do Itadori e ainda tirando onda com o Naoya, dizendo: olha, se você quiser eu posso te ajudar. Eu posso usar energia positiva aqui em você, você quer? Mas eu só vou precisar de uma coisa, que você ali, demore um pouco a avisar o alto escalão que o Itadori foi capturado. Ou seja, era o Naoya que a princípio estava fazendo um monte de demanda e agora o Yuta chegou colocando, não o pau, né? O Itadori na mesa e dizer: olha, eu só vou pedir aqui um favorzinho pra você em troca de eu te ajudar. E nisso a cena corta. Temos então, antes do Itadori finalmente voltar à vida, um flashback aparentemente da perspectiva do próprio Itadori, de quando ele ainda era um bebê, com ele vendo uma imagem, uma cena, no caso, do avô dele, avisando ao Jin, no caso, o filho, né, o pai do Itadori, sobre o perigo que era a Kaori. No caso, a cena ela fica, obviamente, né, bem fragmentada, a gente só vê um pequeno pedaço daquela cena, mas é basicamente o avô do Yuji avisando ao filho dele para tomar cuidado com aquela mulher, já que aquela mulher já havia morrido e do nada ela aparece viva ali na casa deles. Então alguma coisa estava muito errada com tudo aquilo e a gente sabe o que é, né? No caso, o Kenjaku acabou possuindo o corpo da mãe do Itadori e por isso ela aparece: não, como assim? Quem morreu? O que tem de errado, sogro? Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Com isso então temos a cena do Itadori finalmente voltando à vida e entendendo absolutamente nada. Cara, eu sempre fico me perguntando e sempre fico abismado como todo mundo parece brincar com a vida do Itadori, né? Primeiro, no caso, foi o Sukuna e agora o próprio Yuta, que faz parte do grupo dos mocinhos, também de certa forma brincando com a vida do Itadori, né? Fazendo ali uma espécie quase de teste para ver se o negócio ia dar certo e graças a Deus que deu, né? Então o Yuta explica como que o Itadori ele foi revivido, que foi no caso através de energia positiva, né? Pra quem não sabe, a energia positiva ela serve não só para regenerar os danos sofridos por um feiticeiro ou por um ser humano, enfim, normal, né? Mas ela também serve para conseguir reviver o corpo de uma pessoa. E por isso, né, o Itadori, assim que ele morreu, o Yuta ele já aproveitou para usar energia positiva e trazer ele de volta à vida. Porém, a principal questão desse episódio é por que diabos o Yuta Okkotsu precisava matar o Itadori. Então ele finalmente explica isso pra gente nessa parte do episódio, dizendo, né, que o Itadori, agora que o Gojo havia sido selado, o alto escalão do mundo Jujutsu acabou ordenando a execução imediata de Yuji Itadori. Por isso, o Yuta decidiu que ele seria a melhor pessoa para fazer isso, porque ele poderia cumprir esse acordo, né, cumprir as ordens do alto escalão, executar o Itadori, porém, logo em seguida, trazer ele de volta à vida, né? Ele até explica que executou um pacto, né? Ele realizou um pacto com o alto escalão Jujutsu para que ele fosse obrigado a cumprir essa ordem e, de fato, ele cumpriu essa ordem. Ele matou o Itadori, mas isso não impediu ele de trazer o Itadori de volta à vida, né? Obviamente que o alto escalão uma hora vai acabar sabendo disso, mas o próprio Yuta reconhece e diz que pelo menos isso vai fazer com que eles ganhem algum tempo. No meio dessa conversa, a gente tem até um pequeno flashback do Yuta e do Gojo conversando lá na África, galera. Vocês lembram quando eles se encontraram lá na cena pós-crédito do filme Zero de Jujutsu Kaisen? Lembram disso? Então esse pequeno flashback se passa justamente naquele período de tempo quando o Yuta e o Gojo se encontraram com o Miguel lá na África. Então, só pra justificar, né, essa conversinha, o Gojo ele diz pro Yuta tomar conta e proteger o Itadori, afinal ele tava com um mau pressentimento de que algo poderia acontecer com ele em breve. E de fato aconteceu, né? Pulamos então para a última parte desse segundo episódio, com o Megumi aparecendo pra pedir ajuda do Itadori. Ele aparece, né, enquanto o Yuta ele conversava com o Itadori e ele aparece pra pedir ajuda do Itadori, né? Obviamente que o Itadori ele praticamente se recusa a fazer qualquer coisa porque ele se sentia
culpado por absolutamente tudo o que tinha acontecido, mas o Megumi é aquele que consegue estender a mão pro Itadori e dizer que não, na verdade a culpa foi de todo mundo porque todo mundo falhou em conjunto. E que agora eles precisam continuar seguindo em frente, afinal a batalha ainda não acabou e o Megumi agora, principalmente ele, precisa da ajuda do Itadori para salvar a vida da sua irmã Tsumiki. Temos a revelação das 10 regras da migração à extinção, que no caso o jogo da Bate, e essa foi uma cena, um quadro que se passou bem rápido nesse episódio, mas quando ela foi revelada no mangá, cara, foi uma página inteira, uma página dupla inteira desse monte de regra que o Gege simplesmente jogou na nossa cara, e boa sorte pra gente tentar entender tudo aquilo de uma vez. E mais pro final do episódio, vemos os feiticeiros se reunindo e se perguntando como libertar o Gojo do selamento. E eles chegam à conclusão de que para isso eles precisam ir perguntar para Tengen-sama. Primeiramente, para quem não sabe, Tengen-sama era uma mulher, No caso, no mangá, isso definitivamente não ficou nem um pouco claro, mas no anime eles colocaram a legenda dizendo, evidenciando que era uma mulher, Colocando o pronome feminino, e quando a gente tem a revelação da Tengen-sama, a gente pode ver que ela tem uma sutil diferença na aparência dela, até pela voz feminina também, que faz ela parecer muito mais uma vovozinha do que um velho. Mas se tem uma coisinha que eu queria reclamar aqui, galera, não é nenhuma questão de animação, mas sim do roteiro, isso no caso trazido do próprio mangá mesmo, é como os feiticeiros eles conversam sobre a dificuldade que é tentar conseguir chegar até Tengen-sama, até o Templo da Estrela, e passar pelas 1 milhão de portas e milhões de portas que podem levar até ela ou não. E cara, reparem como na teoria tudo parece muito difícil, mas na prática tudo acaba sendo absolutamente, ridiculamente fácil. E é com esse encontro que termina o segundo episódio dessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu pretendia, mas eu espero que vocês tenham ficado até o final, e caso você tenha ficado, deixe seu like, confere a sua inscrição aqui embaixo com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, e eu vejo você na próxima, beleza? Tchau!